Tem horas que a gente acha que não tem força suficiente para resistir. Amados irmãos, quando o Senhor nos fortalece, ainda que tudo vá contra, nós podemos permanecer, porque o Senhor fortaleceu. A grande questão, irmãos, não é ter garantias que vai acontecer o que queremos, é crer que tudo o que acontece está rigorosamente dentro de um plano santo, perfeito e bem executado pelo Senhor. A sua vida não está firmada nas circunstâncias, a sua vida está firmada no Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. A segunda vez é sempre melhor. Graça e paz, queridos irmãos. Eu estou aqui trazendo um abraço muito grande da terceira igreja presbiteriana de Itajubá, trazendo os parabéns à sexta igreja presbiteriana aqui de Uberlândia. Sou pastor lá em Itajubá há 12 anos. Deus tem nos abençoado nessa caminhada. Antes disso, por 5 anos estive em Janaúba, e eu encontrei gente de Janaúba aqui. Robson, Jaque, na Flávia lá, ó. Janaúba vai invadir o mundo, gente. Não sei se antes de Itajubá, mas também. E uma coisa que eu tenho feito desde ontem aqui é comer, gente. Misericórdia. Estou exagerando. E é pecado comer muito. Culpa do pastor Bruno. Ele falou, eu vou levar num roteiro gastronômico aqui na cidade. Eu falei, amém, irmão. Glória a Deus. Que festa linda ontem, irmãos. Que maravilha. Fiquei muito feliz. E as notícias correm. As notícias aqui a respeito da igreja vão longe. Nós já ouvimos falar de vocês, até mesmo antes do pastor Bruno, que é um conhecido, já de longa data. Eu não sou tão mais velho que ele não, viu, irmãos? Isso aí fica por conta dele. Mas ele já falava a respeito de vocês. Outros irmãos já tinham falado. E a internet conta muita coisa, não é? E ouvimos boas notícias a respeito dos irmãos. Fiquei pensando no que poderíamos refletir aqui nessa noite, e gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, na primeira epístola de Pedro, no seu 5º capítulo, onde leremos um versículo bem específico. 1 Pedro, em seu 5º capítulo, no seu 7º versículo. Se eu não conseguir passar aqui, vai ficar na sua mão, viu, moça? É apenas um versículo. Eu não tenho costume de fazer isso. Geralmente, por conta de aulas de homilética, por conta das aulas no seminário, geralmente a gente gosta de escolher uma perícope, um texto, um trecho de um texto, faz a leitura, a explicação e a explanação dele. Mas aqui, especificamente, esse versículo me chamou a atenção. Ele está dentro de contexto. Eu queria que sua versão é revista e atualizada, não é? A de todos aqui é? Sim? Vamos ler juntos esse 7º versículo? 1 Pedro, em seu 5º capítulo, 7º versículo, a palavra diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só os homens, podem ler por favor? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só as mulheres, é possível? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É possível falar de cor? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o Senhor. A notícia que me chegou a respeito de vocês, antes de muitas coisas acontecerem, é que ele tem cuidado de vós. E é público e notório que de fato isso tem acontecido, irmãos. 34 anos de muitas mudanças. Ontem, um dos presbíteros Silas, fez um relato bem sucinto, acredito, da igreja, de como foi ampliando e dos desejos para os próximos passos, que em nome de Jesus alcancemos 1% da cidade, louvado seja o Senhor, mas que não fiquemos só nisso, possamos ir adiante, possamos ir além. Pastor, a nossa preocupação não é quantidade, é qualidade. Concordo, irmãos, mas a qualidade redunda em quantidade. Quem quer realmente ouvir a palavra de Deus, se vê algo com qualidade, vai vir aqui, vai fazer parte dessa igreja também. Eu creio nisso, você não crê não? Vocês estão vivos, irmãos, só para saber? Vocês estão aqui comigo ou não? Glória a Deus. Estava pensando a respeito do que esse texto tem a nos ensinar. E sim,
Muitas pessoas andam preocupadas, e é natural que, como igreja, estejamos inseridos num contexto como esse. Está certo que nem sempre fazemos parte de tantas estatísticas, mas nos chama a atenção como isso tem causado estragos na nossa sociedade. Gente que anda dormindo mal, gente que anda preocupada demais, gente que tem se preocupado demais com o futuro, gente que tem um combo completo dessas coisas, a ponto disso atrapalhar o dia a dia. É óbvio que não estamos livres de passar por situações como essas. Isso tem um nome: ansiedade. Já disseram que nenhum outro país no planeta sofre como nós, irmãos, em relação à ansiedade. Segundo a OMS, ele tem cuidado de... Nossa, apareceu. Segundo a OMS, no Brasil nós temos 19 milhões de pessoas consideradas ansiosas. 19 milhões de pessoas que sofrem com o que eles chamam de um distúrbio, uma doença como a ansiedade. Não é um número qualquer. Isso representa 9,3% da nossa população. Ou seja, vamos arredondar para baixo, irmãos. 8 em cada 10 brasileiros poderiam ser diagnosticados com algum tipo de distúrbio relacionado a uma preocupação excessiva com o futuro. Dá uma olhadinha aí na fileira onde você está. Tem 5 pessoas? Conta aí, 5 pessoas. Uma delas não está preocupada. O resto talvez esteja com alguns desses sintomas. Nós, como crentes, não estamos livres disso. Pelo contrário, nós temos que estar atentos para que de alguma forma não sejamos nós aqueles que estarão roendo as unhas, preocupados, sem descansar na provisão e no cuidado de Deus. Talvez você esteja aí sofrendo, pensando no que vai comer, no que vai vestir. O Senhor Jesus já advertiu diversas vezes nos evangelhos a respeito disso. E talvez o texto áureo seja aquele onde ele fala a respeito dos lírios do campo, das aves dos céus. Seja aquele que fala, olha, todas as coisas de fato estão nas mãos dele, estão debaixo do cuidado dele. Então buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, muitas coisas, né? Ele se referia especificamente comer, ao que beber e ao que vestir, coisas necessárias, necessidades. Todas essas necessidades vos serão acrescentadas. Eu creio nisso, você crê também? Cutuca, gospel aí, seu irmão do lado e pergunta, você crê nisso? Eu talvez tenha uma dificuldade aqui de saber uma realidade muito específica de vocês, mas de forma geral, percebo que não é só em Itajubá que as pessoas passam por isso. Todos nós somos desafiados a viver nessas circunstâncias, a olhar para o mundo que vivemos e com notícias estarrecedoras, colocarmos a nossa confiança em Deus. Esse texto aqui em 1 Pedro, no seu 5º capítulo, de certa maneira está dizendo que nós devemos entregar todos os cuidados a Deus. Passado, o presente, o futuro. Isso de uma vez por todas, irmãos. Nós não devemos fazer isso aos poucos, nós devemos fazer isso de uma vez por todas. Nós não devemos reter pequenas preocupações, nós devemos fazer isso de uma vez por todas. Pastor Bruno começou falando aqui, eu ia apresentar minha esposa. Aqui, cadê o pessoal dos visitantes aí que estava pegando, entregando as coisas? Minha esposa não levantou a mão não, vocês podem dar um negócio para ela lá, viu? Ela é daquele time do bastidor. Quem é do time dos bastidores aqui? Quem é desse time? Não gosta de vir à frente, não gosta de pegar o microfone, quem é? Sem vocês a igreja não anda. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Ela é desse time. Ali está a Aline, aquele sol brilhar ali naquela ponta. Gente, é uma bênção na minha vida, provisão de Deus na minha história. Ao lado dela, Mariana, faz sinal aí, Mari. Mari está com 12 anos. Alice está lá com as crianças, 9 anos. E tem o Pedro, de 2 anos de idade. Vou falar para vocês, como pai de uma menina bonita daquela lá, 12 anos. Eu não tenho mais uma criança em casa. Não tenho só criança agora, tem um adolescente ali, pré-adolescente, eu estou insistindo em dizer. Eu sei, eu não vou poder segurar o mundo para que ela não seja afetada. Por mais que eu ame a Mariana de todo o meu coração, e se fosse necessário, eu cortaria um braço para poder cuidar da vida dela, arrancaria um membro meu em favor dela. Eu não posso evitar que ela tenha espinhas. Eu não posso evitar que ela caia de bicicleta. Eu não posso evitar que ela estude mal uma matéria e vá mal numa prova. Posso orientar. Eu não posso evitar que ela faça amizades com milhares de pessoas na internet.
Posso orientar, mas não posso evitar que ela se apaixone pela pessoa errada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu sou um pastor, eu não posso me preocupar. Mas vamos falar sério, irmãos? Isso a gente precisa entregar nas mãos de quem? De quem pode fazer isso tudo. Minha função como pai hoje é orientar. Ele está perto, ele está presente. E lógico, gostei do pastor, como é o nome do pastor que a gente conversou ontem? Do City to City. Diego. O Diego tem uma filosofia interessante. Eu já falei essa filosofia certa vez. Fiz um voto com o Senhor. Primeiro sujeito que vier pedir a Mariana em namoro, eu vou oferecer em sacrifício ao nosso Deus. Eu falei, não, o Senhor não se agrada de sacrifício. Eu não posso fazer isso. Desse tipo de sacrifício não posso. Aqui, ó. Olhando, irmãos, para essa realidade, a gente vê Pedro. Pedro que conhecia muito bem a obra de Cristo, uma obra redentora, uma obra presente, uma obra que redime um homem que tropeçou. Pedro tinha visto sinais espetaculares desse cuidado de Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, isso serve para todos nós, serve para você que está em sua casa, serve para todos aqueles que têm interesse em Cristo. Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Você pode conferir lá no Evangelho de Marcos, 1º capítulo, versículo 29 ao versículo 31. Jesus permitiu que Pedro passasse por aquela experiência da grande pescaria. Peixes que vieram sem que tivesse uma explicação lógica. Pedro passou por aquela experiência. Logo depois começou a seguir a Cristo. Lucas, Evangelho de Lucas, seu 5º capítulo, 1º versículo em diante. Pedro passou por uma experiência diferente de todos os outros discípulos. No momento que questionou o Senhor Jesus a respeito dos impostos que deveriam ser pagos, o Senhor Jesus deu uma ordem para ele: vai lá, pega sua vara, lança no mar, puxa o peixe. Você vai fazer o seguinte: abre o peixe, vão ter 2 moedas. Você pega uma moeda, paga o seu imposto, pega uma moeda e paga o meu imposto. Mateus capítulo 17, 24 a 27. Pedro foi aquele que caminhou por sobre as águas, irmãos. Ele afundou, mas ele caminhou. Nenhum outro homem passou por essa experiência sem ter algo congelado debaixo dos pés. Ele caminhou. Pedro teve um mal reparado pelo Senhor Jesus. Naquele ímpeto de querer fazer alguma coisa, desembainhou sua espada, cortou a orelha do soldado Malco. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 50, versículo 51. Jesus repara a orelha daquele homem. Qualquer pessoa que cortasse ou ferisse um soldado, como Pedro fez, era passível de pena de morte. Jesus naquele momento poupou Pedro de uma pena de morte naquele ínterim, da sua prisão, da sua condenação, de sua morte e ressurreição. Deus ainda tinha um propósito na vida de Pedro. Quem escreve a respeito de cuidado, a respeito de lançar a ansiedade, é esse homem aqui. É um homem que foi restaurado pelo Senhor Jesus. Atos, no seu capítulo 12, o Pedro que estava preso foi liberto sobrenaturalmente pelo Senhor Jesus, o Deus de toda a terra, o Espírito Santo. Nós podemos falar a respeito da Trindade de uma forma incrível. E sim, irmãos, eu queria que vocês guardassem essa frase: Ele tem cuidado de vós. Mas de todo o coração, de uma forma bem pessoal, eu queria que você guardasse essa frase da seguinte forma: Ele tem cuidado da minha vida. E de uma forma coletiva: Ele tem cuidado da Sexta Igreja. Glória a Deus por isso. Tem ou não tem, irmãos? Vocês não falam amém aqui não? Lá na terceira igreja, o pessoal lá em Itajubá fala amém, fala, manda, até o pastor fala para quem está do seu lado. Lá o pastor de lá fala essas coisas. Não é que, eu sei que tem gente que não gosta disso de jeito nenhum, mas a gente quer te incomodar de verdade. Incomodar. Por quê? Senão a gente vive uma vida onde isso aqui se torna só uma plateia. Eu não estou dizendo que você é assim não, mas tem gente que é. Nem respira, está aqui já pensando que vai comer depois daqui, está aqui conferindo o resultado lá do Super Mundial de Clubes lá, está aqui mandando um zap para alguém de fora, e acha que 1h30 dentro da igreja salva uma semana inteira de uma vida perversa, pecaminosa. Não salva coisa nenhuma. Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Se tem algumas coisas a frisar, queria que os irmãos guardassem seus corações. Isso aqui já passou. Mas de que maneira Deus mostra o seu cuidado para conosco quando entregamos nossas preocupações? Eu destaco aqui algumas coisas. A primeira delas: Deus tem nos dado coragem para enfrentar as preocupações com honestidade, sem fugir delas. Tem um texto bíblico que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel.
Hoje ainda de manhã citava o texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Qual é? Vocês se lembram? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem diz isso é o autor da nossa fé. A paz, irmãos, para a população geral é circunstancial. A paz é um momento, a paz é um sentimento. A Miss, ou a candidata a Miss, vai falar um discurso, ela sempre fala que deseja a paz mundial. Não é? O mundo está abalado, a paz está ameaçada. O bombardeio que os Estados Unidos fizeram lá em território iraniano causou um abalo. Vladimir Putin disse que desconfia que uma terceira guerra mundial pode acontecer. Tudo isso nessa semana. A paz para aquelas famílias de pessoas que pacificamente, tranquilamente foram fazer um passeio de balão. A paz foi ameaçada no coração de todas aquelas famílias que agora estão enlutadas. A paz talvez seja ameaçada no momento que seu emprego se abala, ou que a saúde começa a dar sinais de que não está tão firme assim. Amados irmãos, para os cristãos, a paz não é uma circunstância. A paz é ultra circunstancial, como gosta de dizer muito bem o reverendo Hernandes Dias Lopes. A paz, meus amados irmãos, é uma postura, é uma decisão. É baseada naquilo, não que nós conquistamos, mas que Cristo fez e faz em nossas vidas. Aqui, nessa carta de Pedro, ele escreve a pessoas que estavam sendo perseguidas, que tinham suas vidas ameaçadas pelo fio da espada, que estavam sendo presas, que estavam perdendo tudo que tinham conquistado em toda uma história. Suas famílias estavam sendo ameaçadas, pessoas estavam sendo mortas, queimadas, crucificadas, estavam sendo empaladas, pessoas estavam sendo amarradas em estacas, com óleo fervente sendo jogado em cima, ou óleo frio, mas acendia-se ali com fogo, e velas humanas começavam a iluminar grande parte das forças humanas. Aquilo que foi um início de uma perseguição dos judeus contra os cristãos, agora era uma perseguição terrível por parte dos romanos contra os cristãos. Nero incendiou Roma, botou a culpa em quem? Nos cristãos. E nos chama a atenção, irmãos, que a palavra do Senhor sempre preza pela confiança que devemos ter em quem? Em quem, irmãos? Tem que estar na ponta da língua, em Deus, tão somente em Deus. Quando Moisés morreu e Deus incumbiu Josué de assumir uma responsabilidade, ele traz uma palavra de orientação a Josué: tão somente ser forte e corajoso. Paulo escreve aos Efésios e diz: sejam fortalecidos no Senhor. Deus tem nos dado capacidade para enfrentar. Deus tem nos dado, pelo menos, um alimento para se posicionar diante das adversidades da vida. E é por isso que nós podemos dizer: Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua vida, meu irmão. Eu não conheço a realidade, mas sei que é difícil muitas vezes. No livro de Apocalipse, João diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Você quer ter uma boa notícia para dar? Você tem uma boa notícia para esse mundo. A sua vida não está firmada nas circunstâncias, a sua vida está firmada no Senhor. Aquele que diz: eu sou o seu Deus, é quem nos chama e quem nos sustenta como igreja. Cremos nisso, irmãos? Fale para quem está do seu lado: seja encorajado pelo Senhor, meu irmão. Seja encorajado pelo Senhor. Ele tem cuidado de vós também, nos dando a sabedoria necessária para compreender as situações. Como assim? Lá na epístola de Tiago, no seu primeiro capítulo, no 5º versículo, a Bíblia diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus nos chama para viver momentos como esse, para a glória do seu nome. Deus permitiu que vocês fossem essa configuração da igreja agora, nos 34 anos. Como vai ser com 35? Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: ainda que nós não estejamos lá, o Senhor já está. Glória a Deus por isso, irmãos. E é por causa disso que nós podemos caminhar. Não porque nós temos forças, não porque nós somos encorajados, mas é porque de fato a palavra de Deus nos ensina. O Senhor instrui, o Senhor dá. E se você não está se sentindo tão sábio assim, peça ao Senhor, porque Ele vai dar.
Deus nos chama para viver momentos como esse para a glória do seu nome. Infelizmente tem muitos cristãos que são portadores de frases do tipo: tá difícil, hein? Tá complicado. Aqui não. Vou contar um negócio para vocês. Lá em Itajubá tem um pessoal que tem um costume de dizer assim: segunda-feira amanhã já. Aqui ninguém fala isso? Aí já está pecando de novo. Ou então, a alegria é extrema. Sextou. Ai, venci mais uma semana. Tem alguns que vão para outro lado, vão pensar em circunstâncias. Com esses juízes do STF, não tem como a gente esperar algo bom. Com esse governo. Com isso. O preço das coisas. Irmãos, é uma sequência de lamúrias, de lamentos, não é de lamentos, mas de murmurações que não tem fim. Aí você até canta: 1, 2, 3, murmúrios que não tem fim. Eu perco as contas de tanta murmuração que minha boca é capaz de produzir. Ninguém recebe um tutorial de como murmurar. Alguém aqui, algum pai, pegou seu filho e falou: filho, vamos assistir um YouTube agora. Você vai sentar aqui comigo, você vai assistir comigo agora uma palestra de como começar uma murmuração. Algum pastor alguma vez pregou para que você aprenda a ser murmurador? Não, é o contrário, não é? Louvado seja Deus. Mas por que as pessoas murmuram tanto? Muitas vezes falta sabedoria, que deve ser pedida a Deus, irmãos. Na época da pandemia, teve gente que, mais do que vontade de viver, estava com medo de morrer. Vocês se lembram? Foi horrível. A realidade foi terrível. Minha esposa é enfermeira, linha de frente do trabalho. Terrível. As notícias eram estarrecedoras. Como pastor, fui no hospital algumas vezes, no momento que as famílias foram receber a notícia de que alguém tinha falecido. E eu sabia que não era horário para dar boletim, eu sabia que não era horário para dar um retorno positivo. E de repente a família ligava empolgada: pastor, nos chamaram no hospital. E eu já esperava o pior. E às vezes escutava o grito de horror que vinha de um corredor do hospital, sem poder fazer nada. Muita gente vai morrer. A igreja não vai ser sustentada. A igreja vai... Será que... O que vai ser da gente quando fechar as portas da igreja? Isso nunca tinha acontecido na história da terceira igreja presbiteriana de Itajubá. 62 anos, louvado seja Deus, estamos lá. Eu não, eu estou há 12. Os pastores que pastorearam, os pastores que nos pastorearam não tinham passado por isso. Foi um desafio grande, não foi, irmãos? Mas passamos por isso. Quando a gente olha para uma realidade como essa, a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade, para que a gente fique simplesmente com os olhos aqui e no agora. Cuidado, meu amado irmão, cuidado. Lance sobre o Senhor, lance debaixo do altar do nosso Deus, lance a sua ansiedade. Creia, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós. Uma pessoa ansiosa restringe apenas ao corpo e às necessidades físicas as suas preocupações. Ela acaba se esquecendo que nossa vida vale muito mais do que tudo o que a gente enxerga e o que a gente toca. Tudo. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Você crê nisso? Crê mesmo? A fé, irmãos, é um antídoto para essa ansiedade. Por isso, peça sabedoria ao Senhor. Peça para que Ele conceda. Deus te conhece, Deus te ama. Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele sabe do que nós temos necessidade. Ele sabe do que nós precisamos hoje. Nem sempre Deus vai dar tudo o que você pede. Ninguém fala amém para isso, né? Mas Ele vai dar tudo o que a gente precisa. São frases que a gente conhece há tanto tempo, mas a gente acaba se esquecendo de aplicá-las no dia a dia. Um Deus que se coloca como um pai, que se pedirmos pão, Ele não vai dar uma pedra, que se pedirmos peixe, Ele não vai dar uma cobra. Ele é um Deus que sabe exatamente o que precisamos. Ele é o Deus de toda provisão. Nele vivemos, nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele é o Deus que nos protege, nos livra, nos guarda e nos sustenta. Por que temer o amanhã, amados irmãos? Confiemos. A sexta igreja presbiteriana é mais amada por Deus do que qualquer pessoa que já passou por aqui.
Ele tem um propósito para essa igreja, sim. Vocês contam agora com mais um intercessor. Eu vou sair de lá já orando para que Deus permita que feche negócio com a casa ao lado, com um terreno maior, que amplie esse espaço aqui do templo, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Ah, não vai ser assim? Não, então vai ter mais culto aqui. Vai ter culto às 9, às 10, às 11, ao meio-dia. Vai ter. Mas algo o Senhor, reservado de uma forma especial, tem para essa igreja. Nós cremos nisso. Você crê também? Tem uma charge do Snoopy. Snoopy, talvez você vai lembrar isso se você é um pouco mais velho. O Snoopy sentado ao lado do Charlie Brown. Os dois sentados. O Charlie Brown vira para o Snoopy e fala: um dia nós vamos morrer. Aí o Snoopy fala: mas enquanto a gente morrer, a gente vai viver. Um dia a gente vai morrer. Mas em todos os outros dias a gente vai viver. Talvez você diga: a gente vai morrer. E tem um sujeito na televisão que fala: vou morrer. Um negócio assim, não é? Tá, meu irmão, mas enquanto você não morrer, você está aqui para a glória de Deus. Então peça sabedoria para viver sua vida para a glória do Senhor. Fale para quem está do seu lado: peça sabedoria a Deus, meu irmão. Ele tem cuidado de vós, nos dando forças para fazer o que é preciso. Ele tem dado forças, na verdade, muito maiores do que muitas vezes esperamos ter. Quando Pedro escreve essa epístola, algumas igrejas leriam, alguns cristãos que passavam realmente por um momento de perseguição terrível, iriam receber aquilo lá. Era um momento tenso. Não peça para que essas pessoas simplesmente deixem e tratem de uma forma irrelevante aquela perseguição. É algo que colocava suas vidas em risco, mas a vida de quem amava também. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4 algo lindo, maravilhoso. Algo que antecede o tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece vem apenas depois de algo muito maior que já foi dito. O quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E só então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é muita coisa. Sim, de fato é, irmãos. Mas se o Senhor tem nos sustentado, é Ele quem vai nos dar forças para passar por momentos assim também. Você crê nisso? A ansiedade muitas vezes é um pensamento errado, um sentimento errado. E quando a gente olha para a vida pela perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz que vem de Deus. Faz sentido para você? Olhe a sua vida sob uma perspectiva de Deus, porque sua mente vai ser guardada pela paz que vem de Deus. Cuidado com tantas coisas que são faladas nesse mundo. Cuidado com tantas orientações que de forma diversa você recebe. Talvez pela canção que você escuta, talvez pelo filme que você assiste, talvez pelo autor, ou pelo pensador, ou pela pessoa que você segue nas redes sociais. Cuidado, porque a sociedade está recheada de pensamentos que na verdade nos levam mais à decadência do que uma ascendência espiritual. Tem muita gente que se diz treinadora de pessoas que mais te levam para distante de Deus do que para perto dele. Cuidado, porque tudo isso tem um potencial de destruir a sua vida. Te pergunto, a quem você tem seguido? Se você tem uma vida ativa nas redes sociais, a quem você segue, meu irmão? E olha que aquele algoritmo lá vê o que você segue e já lança um monte de coisa parecida com aquilo que você anda vendo, com aquilo que você anda ouvindo, com aquilo que você curte. Cuidado, porque essa paz que vem de Deus é a única coisa que pode proteger essa cidadela da nossa alma. Você crê nisso? Reverendo Roberto Brasileiro, indo a Itajubá, contou a história de uma visita que fez à Coreia. Falei hoje de manhã de um episódio, ele tinha falado de um outro. Quando tudo parecia perdido, irmãos, depois que exemplares da Bíblia tinham sido destruídos, muitos foram queimados, um navio missionário foi incendiado, os servos de Deus foram decapitados. Um analfabeto achou a Bíblia, e por ter visto que um dos missionários usava aquele livro para falar do Evangelho, ele entendeu o Evangelho, se rendeu aos pés da cruz, ele arrancou páginas dessa Bíblia e começou a pregar nas paredes de um casebre que ele morava. Ele colou as páginas nas paredes da sua casa. Tempos depois,
Algumas pessoas indo à sua casa, liam aquelas páginas, e amados irmãos, parece algo exagerado, parece algo completamente fora da realidade, mas ao lerem, as pessoas passaram a crer em Deus, por causa de páginas que foram coladas por um analfabeto, na casa, que talvez você e eu não gostaríamos de entrar. Homens tiveram seus corações convertidos, e proclamaram a verdade de Deus. Por que eu estou falando isso? Tem horas que a gente acha que não tem força suficiente para resistir. Amados irmãos, quando o Senhor nos fortalece, ainda que tudo vá contra, nós podemos permanecer, porque o Senhor fortaleceu. Você crê nisso? Crê mesmo? Ele tem cuidado de vós. Sim, irmãos, nos dando a fé necessária para que crer que o resto Ele fará. Há um versículo que fala sobre isso, Salmo 37, no seu 5º capítulo, diz o quê? Entrega, confia, e o mais, não é fácil entregar. Quem é que, é lógico, não vou expor você aqui não, mas tem casas onde as pessoas brigam pelo domínio do controle remoto na sala da televisão. Como assim? O primeiro que chegar é dono do controle. Tem umas casas que tem umas regras assim, não tem? Não sei se na sua é desse jeito. Ou tem aquela pessoa, o pai, a mãe que chega lá e fala, o controle é meu, que fala e pronto. Se a casa tem irmãos, geralmente dá uma confusãozinha. Quem chega primeiro é dono do controle. Nós não gostamos de perder o controle. Então parece que a gente até cochila lá e quer estar com o controle aqui, perto. A pessoa está dormindo, fala, muda não que eu estou vendo. Está dormindo. E se muda, parece que a pessoa acorda realmente. É um negócio estranho. É sobrenatural o negócio. É difícil entregar algo que você gosta de ter o controle. A gente acha que tem um controle do nosso caminho, mas isso não passa de uma ilusão, irmãos. Nós não temos o controle de absolutamente nada que vai acontecer. Nós podemos projetar, planejar, isso é bom, isso é espiritual, isso é certo, mas o controle nós não temos. Quem aqui te assegura o que você planejou para hoje, depois do culto vai acontecer? Quem te assegura que amanhã você estará vivo? Eu creio que estarei. Quem te assegura que o Brasil está livre de uma crise pior do que a gente enfrenta? Tem uma palavra no livro de Jeremias que muitas vezes já meteu medo no meu coração. Se te cansas com os homens que vão a pé, o que você vai fazer, Jeremias, com aqueles que vierem correndo a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que você vai fazer, Jeremias, quando estiver nas florestas do Jordão? Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jeremias, está ruim, Jeremias, pode piorar. Ninguém aqui nos garante que acontecerá o que tanto esperamos. A grande questão, irmãos, não é ter garantias que vai acontecer o que queremos, é crer que tudo o que acontece está rigorosamente dentro de um plano santo, perfeito e bem executado pelo Senhor. Você crê nisso? Você crê mesmo, irmão? É o nosso irmão Silas ali? É ele ali, glória a Deus, 1%, estou orando por isso, meu irmão. Estou junto, vou levar essa visão para Itajubá agora, glória a Deus. O apóstolo Paulo parece doido. Ele diz aos romanos, nós nos gloriamos nas tribulações. Amados irmãos, a última palavra será sempre de Deus, e é por isso que a nossa esperança deve estar em quem? Em Deus, no Senhor. Há quem entregue seus fardos a Deus, pensando que Ele vai fazer tudo, e é importante a gente deixar que o Senhor de fato opere em nós, e também por nós, de modo que devamos estar preparados para quando as respostas vierem. Tem horas que a gente espera uma resposta de Deus, e Ele dá essa resposta, mas nem sempre é a forma como esperávamos. E a minha pergunta a você é, igreja, Sexta Presbiteriana de Uberlândia, quando Deus der uma resposta que não se adeque àquilo que você planejava, seu coração vai glorificar ao Senhor, você vai agradecer, você vai louvar. Nós devemos saber, irmãos, que Deus já deu coisas muito mais importantes do que bens materiais, coisas mais importantes do que sonhos. Ele deu o que existia de melhor. Aquela frase, o melhor de Deus ainda está por vir. Tem uma música, né? Eu lembro, na adolescência a gente pulava, o melhor de Deus ainda está por vir. Acampamento era uma delícia. Aí chegava na igreja, todo mundo, o melhor de Deus ainda está por vir. Acampamento era diferente. Mas o melhor de Deus já veio, irmãos. E seu nome é Jesus Cristo. O melhor de Deus para esse mundo já veio, tem nome, Jesus Cristo. Deus deu seu único filho, Deus nos deu a salvação, Deus nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas de um rebanho, nós somos filhos de sua família, nós somos servos do seu reino.
Se Ele já nos deu o maior, Ele não nos daria o menor? Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Mais uma vez é importante frisar, todas as coisas. Tem um limite nesse todas, não é o que eu quero, mas todas as coisas que vão fazer bem para a igreja, todas as coisas que vão glorificar o nome de quem? Do Senhor. Não é o nome da sexta igreja, não é o seu nome, não é o nome da sua família, é o nome de Deus. Salmo 55:22, a palavra diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. João Calvino disse: ninguém pode perceber com exatidão o poder da fé, a menos que a vive em si, em seu próprio coração. Você pode falar, verborragicamente proclamar o que é a fé, mas se você não sentir no coração, você não sabe o que significa isso. É o tal da coisa que a gente diz: só entende quem sente, só entende quem tem. Ele tem cuidado de vós. Eu compartilhei um pouco da nossa história hoje de manhã. Minha pergunta aqui para os irmãos é, para você, especificamente, não estou falando de forma plural, eu me dirijo especificamente ao indivíduo aqui, a você. Você tem vivido uma vida que demonstra confiança no cuidado do Senhor? Você expressa confiança no Senhor diante do seu cônjuge? Você expressa confiança no Senhor diante dos seus filhos? Você expressa confiança no Senhor diante dos seus companheiros de trabalho? Por que eu estou perguntando isso? Porque é isso que faz toda a diferença em nossas vidas, irmãos. Em 2022, recebemos uma notícia e compartilhamos até nas redes sociais essa foto aqui. Quem sabe o que significa essa foto? Tem bebê vindo, tem bebê chegando. Nós que não esperávamos, eu pelo menos não esperava ter mais um, e de repente engravidou. Mas vocês estão tendo uns negócios lá e vai engravidar. Mas já tinha passado um ano, nas outras gestações, um mês sem anticoncepcional já engravidou. E aí, de repente, gestação. Íamos com todo o coração empolgado. Eu fiquei emocionado. No dia que eu descobri, chorava como uma criança, sim, feliz da vida. E quando a gente escuta aquele ultrassom, tem alguém grávida aqui? Está grávida? Quanto tempo? 32 semanas. Tá batendo na porta. Já chega. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Como vai ser o nome? Já escolheram? Ana. Que a Ana seja uma bênção na vida de vocês. Cada célula hoje multiplicada seja em nome de Jesus abençoada, para a glória do Senhor. Tem mais alguém grávido aqui? Que saiba, né? Você não sabe, não tem como falar. Talvez você está escondendo aí, misericórdia. Isso é um assunto seu, não quero saber também. Na 12ª semana de gestação, fomos à médica, fez um ultrassom. Semana decisiva, muitas coisas são formadas até a 12ª gestação. E ela falou o seguinte: eu queria que vocês voltassem semana que vem. E quando ela falou isso, bateu um estranhamento, a gente falou, tá bom. Na 13ª semana a gente foi lá, o ultrassom foi feito. E a notícia que nos foi passada é que o bebê, com o coração firme, tinha uma deformidade nele, uma abertura no abdômen. Parte do intestino estava para fora. Essa foto aqui não é necessariamente desse momento. Mas o que mostrava lá é que o bebê possivelmente tinha uma onfalocele, que quando a parede do abdômen fica aberta, não tem pele, não tem musculatura e simplesmente sai uma parte ali do intestino. Pode sair uma parte do pâncreas, pode sair rim, pode sair fígado, baço, enfim. Hoje, depois de falar isso, nosso irmão, querido reverendo, falou que passou por essa experiência, que não foi nada fácil. Veio uma bomba na nossa cabeça, nunca tinha ouvido falar isso. A médica falou, se não for onfalocele, pode ser uma gastrosquise. Eu falei, o que, doutora? Na hora que ela falava, eu já anotava, eu já dava um Google, buscava saber. O pior de tudo é que o Google já traz imagem, e a gente já vê aquele negócio horrível. A gastrosquise é quando não tem nenhuma película envolvendo aquilo que está para fora. Então o líquido amniótico entra em contato com a parte interna do abdômen. Ela falou, se for onfalocele, tem uma película protegendo. Então fica aquilo ali. Mas era fato, e era visível, era algo para fora. E a gente sabia que era uma gravidez de risco. A médica não falou, mas eu sabia que era de risco para o bebê e era de risco para a Aline também. Um médico cirurgião pediátrico falou assim para a Aline, não se apegue. Em muitos casos o bebê não resiste. A médica naquele mesmo dia falou, é muito comum o bebê vir com problemas cardíacos. E no ultrassom descobrimos, o bebê tinha apenas um rim, agenesia
renal, rim direito, não tinha, não aparecia. Então apareceu uma calcificação no ventrículo esquerdo do coração, e a gente ficou... Apareceu também a falta de uma válvula no coração. E o nosso coração, irmãos, vou falar uma verdade, o nosso coração ficou apertado. Eu não consigo traduzir aqui em palavras o que a gente sentiu naquele momento. Enquanto a médica falava isso, ela falou assim, 25% dos casos que um falocele acontece, o bebê vem com alguma síndrome. E eu vou falar sério, eu creio plenamente em Deus, irmãos, eu creio no sobrenatural de Deus, mas meu coração ficou nos 25%. Naquele dia, a gente saindo de lá, levei a Aline até o carro, abri a porta, dei a volta no carro, sentei, a gente olhou um para o outro, a gente chorou. A gente falou, o que a gente pode fazer? A médica falou, nada intrauterino. Não pode, não tem o que fazer. E ela falou assim, ela é membro da nossa igreja, falou, a gente pode orar. Eu falei, então é isso que a gente vai fazer. A Aline chorou sexta-feira inteira, sábado o dia inteiro. Domingo de manhã eu tinha que pregar, já estava preparado o sermão antes da consulta. E domingo de manhã eu preguei sobre os 2 fundamentos. Aquele que ouve a palavra de Deus e obedece é considerado um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e não obedece é considerado como um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia. Sobre ambas, os ventos vêm, a chuva desce, há um abalo nas estruturas abaixo, mas aquela que está sobre a rocha permanece, a que está sobre a areia cai. E nós falamos, nossa casa está sobre a rocha. Nós cremos que vamos permanecer. Louvado seja o Senhor por isso. Domingo à noite, o pastor David, auxiliar da gente, lá em Itajubá, pregou sem saber o que estava acontecendo. Um texto que eu falei hoje de manhã, parecia que toda a igreja estava na escuridão e tinha um spot de luz apontado para a gente, como se a palavra fosse só para a gente. O texto escolhido, aquele convite irrecusável de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu falei, Aline, é para a gente isso aí. Acabou a mensagem, ele falou, pastor Júlio, pode cantar aquela música? É meu, somente meu, todo o trabalho. Quem conhece a música? E o teu trabalho é o quê? É descansar em mim. Eu falei, eu quero trabalhar dessa forma, Senhor, descansar em ti, mas está difícil. Acabou o culto, eu falei, irmãos, quem quiser ir embora, pode ir embora. Eu só tenho um pedido a fazer aqui, um pedido de oração. Ninguém levantou, irmãos. A igreja estava lotada aquele dia. E a gente compartilhou, a médica estava presente no culto. Eu falei, se eu falar alguma coisa de errado, me corrija, por favor. E contei o que estava acontecendo. E falei, irmãos, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. E eu queria sugerir isso aos irmãos. Se você estiver passando por uma situação que não saiba o que fazer, ponha os olhos no Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Volte seus olhos para o Senhor. Porque a única direção que nós temos num momento assim é olhar para o Senhor. Acabei de falar, todos os presbíteros estavam lá, nós nos ajoelhamos, eles impuseram as mãos, oraram pela Aline, nos abraçaram, ficamos 1h30 depois do culto, sendo abraçados, consolados, encorajados pelos irmãos. A Aline saiu do culto e falou assim, parece que uma tonelada saiu das minhas costas. Eu falei, glória a Deus, isso é igreja, isso é corpo de Cristo, glória a Deus. E nos momentos mais difíceis a igreja faz toda a diferença, não faz, pastor? Abracem esses irmãos, abracem esses irmãos. Todo mundo na igreja tem um pastor. A pastorzada às vezes não tem quem pastoreie o coração deles. Eu falo isso com toda a liberdade. Falo a respeito do Bruno tranquilamente. O Osvaldo, conhecemos hoje, mas falo tranquilamente. Abracem esses homens, abracem os outros pastores da igreja também. Orem por eles. Antes de um PR, tem gente ali. Eu gosto muito de fazer o que a gente fez hoje, dar uma despastorizada. É sentar como gente comum, conversar. A gente é comum, mas parece que às vezes tem um ser diferente na igreja, que as pessoas acham que tem que ter resposta para tudo e não tem. E amados irmãos, foi assim que nosso coração ficou. Passou o tempo, o bebê nasceu. Isso aqui é o cordão umbilical. Quando a médica fez o parto, ela pegou, tirou o Pedro. Nós depois soubemos que era um menino, seu nome era Pedro. Por que Pedro? No livro de Atos tem uma passagem que diz que Pedro estava no cárcere e havia muita gente orando em seu favor. Eu falei, achamos o nome do nosso filho aqui, ó. Troca cárcere por ventre. Então, Pedro está no ventre, tem muita gente orando por ele. Eu falei, estávamos entre Pedro, Davi, João, mas foi Pedro. Quando ela retirou Pedro, ela olhou para a barriga dele, olhou para mim.
o outro obstetra que estava na sala olhou para mim também. A barriga estava fechadinha, irmãos. Fechadinha. E tinha um cordão umbilical diferente, uma barriguinha a mais. Aqui dentro tinha como se fosse um bracinho fino do fígado, enrolado, que a médica que acompanhou o parto falou: se nós não soubéssemos do histórico, nós teríamos cortado. Ele foi para a UTI neonatal, como era procedimento de praxe, e fez o quê? Na cirurgia seguinte, no dia seguinte, simples, corrigiu ali, não caiu o umbigo dele, ele foi caído, no caso, esse foi o dia, ele foi retirado. E esse é um umbiguinho do Pedro, olha lá, mais bonito que o umbigo de muita gente aqui. Eu não quero ver esse umbigão feio não, o que é isso? Agora, isso aconteceu conosco? Sim, aconteceu. Mas existiam as outras coisas. E a genesia renal, ele não ter rim. O sistema urinário dele funciona perfeitamente, irmãos. Com um mês de vida, fizemos o eletrocardiograma dele. O coração dele, perfeito. Aquela calcificação sumiu. E a válvula que não tinha, apareceu. Essas coisas não acontecem por acaso, irmãos. E aí quando eu leio uma palavra assim, Ele tem cuidado, tem mesmo. É por isso que a gente tem que lançar toda a ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado. Agora, isso tira as preocupações do meu coração? Não. Tira o meu risco de me preocupar com outras coisas? Claro que não tira, porque eu sou um homem pecador, que se volta geralmente para o problema e não para o Senhor. Meu olho fica às vezes, meus olhos ficam voltados para os 25%. Aquele exame que fizemos, deu claramente dito, amniocentese, retirou o líquido amniótico, levou para o laboratório, era para ficar 12, 15 dias lá, 52 dias, irmãos. Eu entrava lá no site para ver se saía, a Aline entrava no mesmo dia. Parece que quanto mais ansioso você fica, pior o negócio. Quando Pedro nasceu, nós descobrimos que não era só aquilo. Eu sabia que poderia ter outras malformações. Na hora que nasceu, eu falei assim, peraí, mostrou que o rim não tem, né? O rim quando é formado, o testículo é formado junto dele, ele desce, o rim fica, o testículo fica embaixo. Primeira coisa que eu conferi na hora que o bebê nasceu, estava lá deitadinho, fui lá nas bolinhas lá, com todo respeito. Eu falei, ele tem sim. Eu olhei os dedinhos, olhei a orelha, olhei, vi se tinha alguma coisa tampada. E quando eu olhei para os olhos do Pedro, uma coisa chamou a atenção, ele estava sentado na hora do parto, a cabecinha estava mais amassada do lado esquerdo. O médico falou, é normal, isso vai voltar. Mas um olhinho parecia menor do que o outro. E de fato era. Descobrimos que o Pedro nasceu com uma microftalmia. O que é isso? Opa, esse é o Pedro. O que é a microftalmia? É quando um olhinho é menor do que o outro. Eu tinha essa foto e saiu. Não está essa foto aqui. Um olho dele era menor do que o outro. O médico na hora falou assim, pode ser que ele nunca enxergue. E de fato, irmãos, começamos uma saga a partir dali. Entre muitos exames, em relação ao rim, em relação ao coração, começamos a pesquisar em relação ao olho. Fomos a São Paulo, no Albert Einstein, nós conseguimos a consulta com um dos 3 pediatras oftalmológicos que tinha lá, um homem referendado, internacionalmente conhecido. Ele falou, seu filho pode ser considerado um cego de nascença, ele não vai enxergar. Um olho não, o outro está perfeito, então toquem a vida. E aí a gente falou assim, peraí, mas tem alguns tratamentos. Nós descobrimos que o crânio da criança acaba sendo formado a partir dessa órbita. E se um lado for menor do que o outro, o crânio fica disforme. Ele cresce de forma assimétrica. Então vimos tratamentos onde a fenda desse olhinho acabava sendo aumentada. Descobrimos que isso poderia ser feito em Belo Horizonte. Conseguimos consultas em Belo Horizonte. Íamos e voltávamos. Fomos várias vezes. Irmãos, crer que Ele tem cuidado de nós foi um desafio. Porque não saiu da forma perfeita como esperava. Saiu melhor, mas ainda tinha problemas. E você talvez se questione assim, será que eles não tiveram fé suficiente? Eu me fiz essa pergunta. Com um mês de vida, Pedro teve bronquiolite. Quem já passou por esse infortúnio de ter um filho com bronquiolite? Eu nem sabia que era bronquiolite. Eu tive 2 filhas antes. Foi internado. E lá descobrimos que ele tinha uma eventração diafragmática. O que é isso? O pulmão dele, do lado direito, é menor do que o pulmão do lado esquerdo. Ou seja, ele tem metade da capacidade de respiração do lado direito. Hoje, Pedro, pela medicina, é considerado um menino asmático. Qualquer gripe já é sinal de alerta para a gente. Deus poderia ter feito tudo num combo perfeito, onde ele nasceria perfeito? Poderia ou não poderia?
E a pergunta que alguns fizeram foi: por que Deus não fez? Sabe qual foi a resposta que eu dei? Não sei. Não tenho a menor ideia. Irmãos, nós gastamos um dinheiro que nós não tínhamos. É caro, consulta é cara. Exame, mais caro ainda. Era ultrassom dos olhos, era coisa que eu nunca tinha imaginado que isso nem faria. É igual o ultrassom que faz a barriga, mas passa um gel nos olhos e fica lá. E para segurar o bebê daquele jeito? De tanto que chorou, ele até dormiu. E uma coisa que chamava a atenção é: nós não temos mais dinheiro. Ok, a gente vai fazer? Vai. Como vai acontecer? Nós cremos que Deus vai suprir. Irmãos, não teve uma vez que sobrou alguma coisa, mas em nenhuma delas faltou algo também. Eu quero te dizer uma coisa: igreja, sexta igreja presbiteriana, ainda que não sobre muita coisa, creio, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Essa semana que passou, a gente passou por uma alergista. Ela falou um monte de coisa pra gente que a gente até então não tinha ouvido ainda. Eu falei: mais um desafio nessa escola de crença, de fé no Senhor. E de certa maneira a resposta dela foi: mais uma. Alguns exames que ele vai ter que fazer são caríssimos. E olhar para esse sorriso aí, ver um milagre que aconteceu, irmãos. E Deus tem nos ensinado a amar esse milagre. Não nos ater no milagre. Não ver só a bênção, ver quem é o abençoador. Não se apropriar disso e fazer dele um ídolo, porque isso pode acontecer? Pode. É consagrá-lo ao Senhor para que Ele possa adorá-lo também. E tudo que depender da gente, a gente vai fazer por amor a Ele. Sim, assim como a gente faz pela Mariana, assim como a gente faz pela Alice, assim como a gente faz por quem a gente ama. Deus nos chama para viver uma vida de desafios. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Tem horas que as coisas parecem que estão saindo do trilho, irmãos, mas em nenhum momento a gente pode se esquecer: Deus tem cuidado de nós. Quanto Deus já cuidou da sua vida, meu irmão? O quanto Ele já fez por você? O quanto na sua história você pode perceber? Você tem feito sua vida valer a pena? Encerro esse momento aqui pedindo para que vocês orem por nós. Para que vocês, todas as vezes que lembrarem, ouvirem alguma coisa lá de Itajubá, lá tem uns pés de moleque gostosos, tem queijo para valer, a cidade tem a fábrica de helicópteros aqui, é bênção. Mas lembre que tem uma família lá que precisa de oração. Ore por nós. Estamos nessa escola da fé, sim, assim como você está também. Nós não somos super-heróis que temos fé inata. Amados irmãos, se Deus não der, a gente não tem. Se a gente não clamar também e trabalhar por manter essa fé, é óbvio, é uma responsabilidade nossa. Pastor, mas o senhor não crê na soberania divina? Claro que eu creio, mas repito algo que eu vi de um pastor muito querido: eu creio na soberania de Deus, mas ainda assim olho dos dois lados antes de atravessar a rua. Deus nos incumbiu de responsabilidades. Que Deus abençoe a vida de vocês na gestação da Ana. Que vocês sejam agraciados, que muita gente ame a Ana, assim como vocês vão amar. Que desde já ela seja abençoada por Deus, para ser um canal de bênção também na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, é assim desejo a cada um dos irmãos. Eu falei que encerro, né? A família tinha 4 irmãos. Não a minha, mas uma família fictícia. Os 4 foram convocados para a Segunda Guerra Mundial. Dos 4, 3 morreram em combate. Quem já assistiu esse filme? Resgate do Soldado Ryan. O governo dos Estados Unidos baixa um decreto que o 4º filho deveria ser reconduzido para casa. Os 3 já tinham falecido, então o 4º deveria ser reconduzido para casa. Não seria justo a mesma família perder 4 filhos de uma vez. Ele deveria ser encontrado e levado para o seu lar. Liderados por um capitão, chamado Capitão Miller, interpretado pelo Tom Hanks. Quem já viu o filme vai se lembrar. 7 soldados são convocados para que numa missão perigosa, atravessando alguns frontes da batalha, pudesse encontrar o 4º filho da família, Ryan. Ele era um paraquedista que caiu num lugar onde não tinham tropas aliadas. Tarefa difícil. O grupo encontra o Ryan, e o Ryan se recusa a voltar, se recusa a ser resgatado. Aí você fala: o que vai ser do filme? O que vai ser do título do filme? Ele quer continuar no combate. Grande parte dos soldados morre nessa missão. Morre para resgatar um homem. E ao final do filme, aquele Capitão Miller, depois de ter sido baleado, sentado numa ponte, encostado numa mureta, pouco antes de morrer, puxa o soldado Ryan
pelo uniforme. E pouco antes de morrer, ele diz essas palavras que talvez foram suas últimas: faça por merecer. Faça por merecer. Ou seja, faça valer a pena o esforço que esses homens fizeram para que você pudesse voltar para sua casa. Ou seja, Ryan, nós morremos para te resgatar. Ryan, esses homens não vão ver mais a família não vai ver mais esses homens, para que você pudesse ver a sua. Viva de uma forma que valorize o esforço que foi feito por você. Viva de uma forma que valorize a nossa morte. E diga que a nossa morte não foi em vão. Ao final do filme, sem dar spoilers aqui, já dando, James Ryan, já envelhecido, com sua esposa, com filhos e até netos, vai ao cemitério onde tinham sido sepultados os combatentes da guerra. E diante de uma lápide, uma cruz na verdade, representando o túmulo do capitão Miller, ele emocionado diz para aquele túmulo: eu tentei viver a vida da melhor forma que pude. Eu acho que eu consegui. E olha para trás e vê a sua família. Eu queria que pelo menos aos teus olhos eu tenha honrado o que fizeram por mim. Assim ele chama a esposa, irmãos. A esposa na verdade chega. E ele olha para a esposa com um olhar meio desesperado e diz: eu vivi minha vida de uma forma digna. Se tem alguém que pode responder isso para você, meu irmão, é quem te conhece bem. E quem nos conhece bem geralmente é nosso cônjuge. A capa talvez os outros conheçam, mas quem nos conhece de fato, de verdade, é seu cônjuge. Eu vivi de uma forma digna. Ela disse: viveu bem. Vamos embora. O que isso tem a ver com você e comigo? Amados irmãos, Cristo morreu por nós. Cristo, o Senhor Jesus. Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados da morte. Ele deixou o seu lugar no céu para que nós pudéssemos ter o nosso lugar lá. Ele abriu mão da sua vida aqui na terra para que nós pudéssemos ter um lugar no céu. Ou seja, ele abriu mão de uma vida temporal para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, celestialmente falando. Esse filme é algo fictício, mas o que Jesus fez é algo de fato muito real. E vai muito além das preocupações cotidianas que nós temos. Trata da eternidade. Amados irmãos, vivamos de uma forma que glorifique o sacrifício de Cristo. E por isso é imperativo e é imprescindível que, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, possamos crer que Ele vai cuidar do nosso viver também. Vivamos de uma forma a demonstrar que a morte de Cristo por nós não foi em vão. Evangelho de João, capítulo 14, no primeiro e no terceiro versículos, a palavra diz: não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus diz: virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda que nesse mundo a gente não entenda as coisas que acontecem, irmãos, um dia a gente vai olhar para trás e falar assim: nem precisava fazer sentido. Nem precisava. Eu estou na eternidade com o Senhor, com o corpo glorificado, com o ânimo renovado, num lugar onde a lágrima vai ser enxugada pelo Senhor no momento que entrarmos. Não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá ali a possibilidade sequer de pecarmos novamente. Louvado seja o Senhor, eternamente o adoraremos. Meu desejo de todo o coração é que o Senhor enche seu coração, em nome de Jesus, com a verdade atemporal de que é Ele quem cuida de sua igreja, é Ele quem cuida dos seus, e de forma pessoal, é Ele que cuida da sua vida, meu irmão. Ah, pastor, é muito fácil, para o senhor é muito fácil falar. Eu posso te assegurar, não é fácil, mas é possível. Saibam que vocês ganharam um intercessor a mais, que mesmo distante, vai estar sempre de olho, de ouvidos atentos aqui, na Uberlândia, na Sexta Igreja. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Mas acima de tudo, que o nosso coração esteja rendido aos pés do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Ó Pai, nós cremos na sua palavra. Aquilo que o apóstolo Pedro escreveu há tantos anos,
é tão vívido, é tão presente, é tão real sobre nossas vidas, que aqui nos rendemos aos seus pés e te agradecemos. Nós te louvamos porque essa palavra é viva, essa palavra desperta os nossos corações a crer em algo que vai além do tempo e do espaço. O Senhor sabe como é a nossa realidade, Pai. Falei um pouco aqui da realidade da Aline, da minha, do Pedro, mas o Senhor conhece a realidade de cada um aqui. O Senhor sabe que também está nesse desafio de não saber como vai acontecer, mas crer que o Senhor tem a sua provisão. Eu peço em nome de Jesus para que o Senhor traga, de fato, cuidado a esse coração. Tu és o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Nós não deixamos de crer no Senhor, mas somos desafiados todos os dias a permanecer nessa crença de que o Senhor tem cuidado dos seus. Ó Pai, eu clamo em nome de Jesus, ajude-nos a sermos proclamadores de uma palavra que não morre, de uma palavra que desafia o nosso egoísmo. Ajuda-nos a ser aqueles a quem o Senhor chamou, para que sigam o Senhor, tomem sua cruz, neguem a si mesmos e de fato possam ser como luzeiros nesse mundo, como proclamadores da sua palavra nesse mundo caído, onde fomos inseridos com um propósito santo e eterno, o propósito de glorificar o teu nome. Ajude-nos, ó Deus, a viver de uma forma digna, que glorifique o teu nome, lançando todo o cuidado diante do Senhor, lançando toda a nossa ansiedade, melhor dizendo, diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor, abençoe essa igreja, abençoe cada família que aqui está, enche esse povo de experiências verdadeiras com o Senhor, ó Deus. Multiplica a fé nos seus corações, faça com que essa igreja seja uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que colabora, que faz a sua parte, uma igreja que faz vaquinha para abençoar um irmão, uma igreja que mobília a casa de alguém, uma igreja que constrói em favor das pessoas. Tire todo o egoísmo, tire toda a picuinha, tire toda a inveja, tire toda a soberba desse lugar, ó Deus, e que para a glória do teu nome sejam de fato como luzeiros na cidade de Uberlândia, nessa região, para a glória do Senhor, para todas as nações, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém.